É praxe em nossa igreja presbiteriana de Botafogo celebrar numa só data o Dia da Mulher Presbiteriana, o aniversário da SAF Botafogo e o Dia Internacional da Mulher. É a nossa praxe de muitos anos. E hoje é o dia de celebrar tudo isso. E por conta dessas motivações, é praxe que neste dia o púlpito se ocupe, à luz das Escrituras, da vida de alguma mulher. E nessas datas fala-se de Maria, fala-se de Sara, fala-se de tantas outras, Isabel, mulheres que marcaram a história bíblica. E o texto que trago no coração e na mente é um texto que me oportuna falar de 3 mulheres ao mesmo tempo. Em vez de falar de uma só, à luz do texto que trago, quero falar de 3 mulheres, porque o texto me permite isto. E nós vamos conferir isto agora, abrindo a Bíblia no livro de Esther. Desculpe, no livro de Ruth. No livro de Ruth, livro de Ruth, você estava aí em Esther, não é? Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1. Esperando que todos encontrem. Então, passo a ler, você acompanha. É uma história que a igreja conhece muito bem. Diz assim o texto: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então você já identificou as 3 mulheres de que quero falar: Noemi, Orfa e Ruth. Mas continuamos a leitura. Então diz que ali ficaram quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Um grande infortúnio, não é verdade? Então, se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta terra ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e
E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, filhas minhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ela vai falando e vai desencorajando as duas noras a seguir com ela para a terra de Judá. Muito bem. Lá pelo versículo 14, lê-se assim: Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, uma das noras, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Lembre-se das palavras que passo a ler. Estou dizendo lembre-se porque a palavra é extremamente conhecida. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Eu vou interromper aqui a leitura. As três mulheres estão aí no texto. Noemi, por demais conhecida na história bíblica. Sua nora Ruth, que dá nome ao livro. E uma outra nora de Noemi, que pouca gente se lembra dela, que é Orfa. Três mulheres, no mesmo texto. É claro que Noemi, ela se sobressai às outras duas. Por quê? Pela palavra da nora, Ruth, e pela atitude da outra nora, Orfa. Lembram-se? Orfa queria ir com Noemi também, embora depois tenha mudado de ideia. Mas Ruth não só quer ir com Noemi, mas é capaz de dizer o que tanto nos emociona. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada.
Aí vem a pergunta que trago à igreja. Estamos falando de Noemi, que sai da sua terra, Belém da Judéia, e por causa da fome que havia naquele tempo, se desloca para uma terra estranha ao seu povo, em Moabe, além do Jordão, para encontrar lugar de subsistência, com o marido e 2 filhos. E eu pergunto à igreja, como é que Ruth, uma mulher moabita, diz isso para Noemi? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Como ela sabia daquele Deus? Se ela era uma moabita, habitava no meio de um povo com vários deuses. Como ela agora diz com tanta convicção, o teu Deus é o meu Deus, um Deus que ela não conhecia. Mas ela diz isso. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E essa pergunta é fundamental, porque ela vai nos levar a uma consideração da maior importância. É porque Ruth é capaz de desejar esse Deus e esse povo por uma razão muito simples e muito séria. Pelo testemunho de Noemi, que viveu ali por volta de 10 anos. Não foi um encontro casual, não foi uma palavra acidental. Foi o testemunho de um longo tempo de convívio. É nesse convívio intenso, demorado, que Ruth vai saber de um Deus que ela nunca tinha conhecido. Ouvir falar de um povo com o qual ela nunca conviveu. Mas pelo testemunho de Noemi, uma mulher com uma paixão imensa no coração. Que testemunho é esse? Ela não era profeta, ela não era pregadora, ela não era sacerdote, ela era mulher de Elimeleque. O testemunho da sua própria vida. O testemunho do seu viver diário, do seu fazer todo dia, da sua palavra coerente com a sua atitude, a sua paixão de um coração profundamente crente, sem pieguices, ou como o nosso candidato disse que ouviu pela primeira vez hoje, sem carolice. Não que estou aqui condenando pieguice nem carolice, eu estou dizendo que não era esse o testemunho de Noemi, nem poderia ser. São 10 anos de convívio com alguém que nada sabia do Deus de Noemi, nem do povo de Noemi, de uma moabita acostumada a adorar vários deuses. Eu quero, Noemi, conhecer esse teu Deus, porque esse teu Deus é o meu. Eu quero saber desse teu povo, porque esse teu povo é o meu, porque tu falas com tanta paixão e contas histórias tão fantásticas desse teu povo guiado por este teu Deus, de tantos milagres, de tanto poder, de tanta providência, que isso tudo tem que ser meu. Porque o que falas é o que fazes.
O que proclamas é o que sentes. E a tua palavra não é contraditória. Teu testemunho é fantástico. E me sensibilizou tanto que eu não te deixarei. E aonde quer que fores, irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. E onde quer que morreres, ali morrerei eu. E serei sepultada. E que outra coisa que não seja a morte não pode me separar de ti. Tu és admirável, Noemi. Tua vida é um testemunho. É esse o valor desta mulher, chamada Noemi, que deve inspirar as mulheres cristãs, as mulheres presbiterianas, as mulheres presbiterianas da igreja de Botafogo. Lembre disso. Seja assim. Que o seu testemunho seja irresistível. Bom, falando de Noemi, agora quero falar de Ruth e da sua cunhada Orfa. Se Noemi é a mulher do testemunho, Ruth e Orfa são as mulheres das escolhas. A princípio, as duas quiseram seguir com Noemi para a terra de Noemi. Mas logo, uma delas desiste, a Orfa. E o texto diz isso. Que embora Noemi as dispensasse de qualquer obrigação, Orfa, a princípio, como Ruth, quis seguir Noemi. Mas logo a seguir, desistiu da ideia. Ela também havia sido sensibilizada pelo testemunho de Noemi. Porque o testemunho era o mesmo para Ruth e para Orfa. Mas uma coisa é estar sensibilizada, outra coisa é decidir pela boa escolha. Por isso, Orfa desiste a seguir. E volta para os seus, para o seu povo, para os seus deuses, para a sua terra. Enquanto Ruth vai até o fim e não desiste. E vai com Noemi. Noemi é a mulher do testemunho. Orfa e Ruth, as mulheres das escolhas. E as escolhas é que definem os caminhos. Qual foi o caminho de Orfa? A Bíblia não diz. Só diz que ela voltou para a sua terra. A verdade é que essa escolha a excluiu para sempre da história bíblica. Nunca mais a Bíblia falou de Orfa. Eu não sei se ela viveu bem ou não depois. Eu só sei que na história bíblica ela desaparece aqui, na sua escolha. Diferentemente de Ruth. Quer ver? Avance agora no texto. Você está com o livro de Ruth aberto, não é? Está lá? Livro de Ruth? Capítulo 4. Agora o final do livro. Lemos o começo, agora vamos ler o final. Veja a partir do versículo 13.
depois de alguns acontecimentos, que depois você pode ler, diz assim, versículo 13 do capítulo 4. Assim tomou Boaz, parente de Noemi, e ela passou a ser sua mulher. Boaz coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador e será famado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Olhe só, escute bem, preste atenção agora. Este Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Sabe de que eu estou falando? De que Ruth, que escolheu seguir a sogra, porque se encantou com o testemunho da sogra e queria conhecer o Deus da sogra, o povo da sogra, tornou-se a bisavó do rei Davi. Enquanto Orfa sumiu da história bíblica, ela se tornou a bisavó do rei Davi, de cuja linhagem é quem? O Senhor Jesus Cristo. Nada mais, nada menos. Por uma escolha, sua história se tornou incrível, fantástica, maravilhosa. Só porque ela entendeu pelo testemunho de Noemi que há um Deus que ela jamais poderia supor, que há um povo que ela jamais podia ter concebido. E ela fez parte desse povo, de tal maneira que se tornou a bisavó do rei Davi. Você gostaria disso? Da linhagem desse rei Davi viria o Salvador. E quando você abre o Evangelho de Mateus, no seu início está lá o nome de Ruth. Pode conferir depois. Quando se fala da genealogia de Jesus, está lá. E Ruth, e Boaz gerou de Ruth, Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Uma escolha. Ou melhor, 2 escolhas. A de Orfa, que some da história bíblica, e a de Ruth, que se transforma na figura que todos conhecem. A luz, não esquecendo, de um testemunho extraordinário, de uma mulher chamada Noemi. Nesse dia em que se fala tanto da mulher, e com todo o merecimento, fique aí para pensar em como se deve fazer para comunicar a este mundo e a tanta gente o nome do Senhor, do único Deus, do Salvador, o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E esse povo maravilhoso, não mais o de Noemi daquele tempo, mas o nosso de hoje, que é a igreja. Quando você testemunha desse Deus único e fantástico, quando você fala
desse povo maravilhoso que é a igreja, com autenticidade, com paixão, correspondendo à sua vida com a sua palavra. Você transforma histórias. Histórias. Portanto, cuidado com o que você fala de Deus, porque preste atenção que o texto também ensina. Ela perdeu o marido e 2 filhos. Não reclamou. Não falou mal de Deus. Porque ela viveu ali 10 anos e o seu testemunho foi de quem confiou em Deus, a despeito do seu infortúnio. Fale bem de Deus sempre. Fale bem da igreja sempre. Presidente, falar bem da igreja sempre. Ou vocês acham que eu estou querendo dizer que a igreja não tem coisas que nos aborrecem? Mas, e as coisas que nos alegram, que nos animam, que nos fazem tanto bem? É isso que conta, irmãos. E eu estou falando do que sei. Não só porque sou membro da igreja, mas porque sou pastor da igreja. Hoje é mérito, é verdade. Mas um ministério de mais de 30 e poucos anos. Amo a igreja. Tenho paixão pela igreja. Não posso viver sem a igreja. Só não venho aqui todo dia, porque agora já não tenho muito o que fazer, porque eu não sou pastor efetivo. E eu não vou fazer o serviço do reverendo Cid, não. Ele tem que trabalhar. Trabalha muito. Amo a igreja, desde que me converti. E não me converti dentro da igreja, não. Você não sabia disso, né? Você sabia que eu não me converti dentro da igreja? Não sabia, né? Então fique sabendo. Mas ao me converter em casa, a primeira coisa que fiz foi a igreja. Para nunca mais deixá-la. É minha paixão. Com tudo que possa nada. Só é bom. Olhar para a Júlia, sabe? Ficar esperando anos e anos a Júlia professar a fé. E ela nada. Só porque tinha vergonha de vir à frente. Precisou de pandemia para eu... Não fui eu só. Para ajudar nesse processo. Membro da igreja, comungante, trabalhando aqui todo domingo. Além de todo o trabalho que faz no departamento das crianças. Né, Júlia? Isso é que é bom. Aí você vem me falar que fulano falou mal do senhor. Eu quero lá saber disso, rapaz. Eu sei que a Júlia não fala. Só se ela não regular bem. Júlia só pode falar bem de mim. E é isso que conta. Vir à frente, professar a fé. E se eu começar a falar aqui, eu não acabo de tanta coisa boa que a igreja me oportunou e me oportuna ainda. Olha, chega. Deus abençoe você. Mulher. Particularmente mulher. Mas os homens estão incluídos também nisto. Lembrem do testemunho. As pessoas olham, as pessoas observam. E ele é crente. Ele é pastor. Ele é presbítero. Ficam de olho. Ficam de olho, presbítero. Aquele doutor ali, pediatra, lá no hospital, ele é presbítero. Ele é presbítero. Bem que eu notava alguma coisa diferente nele. É o testemunho do viver a fé com autenticidade, com paixão,
uma palavra sempre boa de Deus, a respeito de Deus, que no caso nosso é o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e o seu povo, a igreja, a qual nós pertencemos. E isto é um privilégio que o crente não pode perder de vista. Você é um privilegiado por fazer parte do povo de Deus, do Senhor Jesus, que é a igreja. Amém?